vossos colegas do 9º ano, o Afonso e a Maria João, que vêm dar o seu testemunho. No fim, temos uns 10 minutinhos para quem quiser colocar alguma dúvida, enfim, quiser saber mais alguma coisa, teremos todo o prazer de responder. Doutora, por mim pode começar. Ok, obrigada. Boa tarde a todos em primeiro lugar e obrigada pelo convite também à escola para estarmos aqui hoje. É sempre bom podermos sair um bocadinho da nossa zona de conforto e da comunidade onde estamos e vir também um bocadinho falar deste assunto a outros lugares. Para além disso, as estrelas hoje são a Maria e o Afonso. Tudo o que eu disser é para complementar a informação e o testemunho que eles vos vão dar. Depois, no final, nós vamos ter um material para vos distribuir, uns pequenos folhetos que já não são da última campanha que temos acerca das drogas, são de uma anterior, mas não tínhamos nada mais recente, mas também para vocês terem alguma informação por escrito para poderem ver melhor e em pormenor. Ok. Um problema técnico. Um segundo. Ok. Certo. Diz? Vem lá. É a primeira vez que fazemos um campeonato de peixe. Obrigada. Não há problema. Isso acontece. A máquina é assim, né? Sim. Fazer aqui uma para. Isso, já está. Se quiserem. Ok. Então, passando um bocadinho à apresentação, antes da Maria e o Afonso falar, uma vez que o tema é drogas na adolescência, vocês, quase todos aqui presentes, são adolescentes, saberão melhor do que ninguém o que é ser adolescente e não é uma fase nada fácil. Esta frase tirámos do filme Quase 18, um filme do ano passado, que diz que na adolescência tudo parece o fim do mundo, mas é apenas o começo. E é um bocadinho isto porque temos tendência a exagerar os factos que acontecem. Por si só, a adolescência é um período de descoberta em que descobrimos não só aquilo que somos, mas também aquilo que é o mundo à nossa volta e o que são as pessoas que estão connosco. E a nossa tendência na adolescência é sempre procurar e tentar encontrar uma resposta para todas as nossas perguntas. Existem as mudanças a nível físico, as mudanças a nível psicológico. Temos tendência a ter uma maior abertura à experiência, ou seja, estamos abertos a experimentar um pouco de tudo e também daí este tema, esta problemática das drogas, e é nesta altura que a maioria das pessoas consome mais, experimenta mais substâncias, porque lá está mais aberta a experimentar todos os efeitos que possam advir daí. Há um maior gosto pelo risco, pela aventura, uma necessidade de quebrar regras. Para quê? Para no fundo também tentarmos que os outros nos aceitem e para nos sentirmos desejados socialmente e para sentirmos que estamos aqui e que não só nós gostamos de estar aqui, mas que os outros gostam também de estar à nossa volta. Depois, muito importante, na adolescência estão também estas 5 coisas que eu coloquei neste slide. As relações familiares, porque quando vão bem tudo está melhor, quando vão mal, e há muita tendência a irem um bocadinho mal nesta fase, porque temos tendência na adolescência a tentar contrariar aquilo que os adultos nos dizem, não é? Os nossos pais, os nossos avós, as pessoas que cuidam de nós. Depois, para além da família, a relação com os nossos colegas, com os nossos amigos, porque eles vão influenciar-nos de uma maneira ou de outra e, portanto, também é importante a relação que estabelecemos com eles, o contexto social em que estamos inseridos, as expectativas que temos face ao futuro, se temos expectativas mais concretizáveis ou mais difíceis na nossa ideia de concretizar, isso também vai fazer com que fiquemos
ou mais regulados ou mais ansiosos, porque se eu tiver ideia de que não vou conseguir atingir um objetivo que eu estabeleci para mim, isso vai-me fazer com que eu me sinta um pouco mais em baixo, e daí também poder ou não recorrer a algum tipo de consumo para me sentir melhor. E depois a nossa própria personalidade. Cada um de nós nasceu com dados biológicos e genéticos dos nossos pais, da nossa família, e há personalidades que têm tendência a ser mais de uma maneira e do que outras, e nos consumos acaba por ser também um bocadinho isso, ou seja, há pessoas que têm sim mais tendência para ficarem adictas e para criarem dependência do que outras. É claro que todos estes 5 fatores se influenciam mutuamente, ou seja, não é só a nossa maneira de ser, mas também o contexto em que estamos inseridos, as pessoas que temos ao nosso lado e as expectativas que temos para o nosso futuro. Quando isto tudo corre mal, será que as drogas são um refúgio ou serão apenas uma curiosidade? É nesta parte que eu vou deixar a Maria e o Afonso falarem, eles darem o testemunho deles para partilharem convosco a experiência que têm. E então a Maria será a primeira e depois será o Afonso. Eu creio que as perguntas então serão só no fim, não é, professora? No fim de tudo. Portanto, se depois tiverem alguma questão acerca do que a Maria e o Afonso vão falar, no final podem também colocá-las. Boa tarde. Nunca pensei fazer uma coisa destas. Basicamente, tudo começou quando tinha cerca de 10 anos. Comecei a fumar tabaco, porque via a minha mãe a fumar. Bué fixe, vou fumar tabaco para experimentar. Entretanto, comecei a beber, comecei a fumar ganza. Pronto. Entretanto, quando comecei a fumar ganza, a minha mãe deixava-me ir dormir à casa de uma amiga, porque a mãe dela tinha cancro, e comecei a roubar comprimidos de morfina, porque ela estava numa fase terminal. Comecei a roubar comprimidos de morfina para experimentar. Aquilo era fixe na altura, dava-me uma moca que basicamente não sentia nada. O que tinha que aumentar a dose sempre que tomava, que aquilo depois deixava de fazer o efeito. Entretanto, quando os comprimidos acabaram, foi horrível, e passei para a codeína, que é um xarope para a tosse, que fazia derivados do ópio, fazia o mesmo efeito. Entretanto, quando acabou também não tinha dinheiro para comprar codeína, comecei a fumar de cada vez mais ganza, a beber mais, comecei a ir às festas de trance, e a partir daí, meti-me no MD, speed, ecstasy, ácidos, mescalina, 2CB, por aí fora. E foi quando comecei a descambar completamente, porque tudo parecia-me perfeitamente normal, parecia-me que era bué fixe estar numa realidade que não era a minha realidade. Também, desde os meus 4 anos que os meus pais são separados, eu comecei a manipular os meus pais. Tenho uma irmã pequenina de 3 anos neste momento, e comecei a manipulá-los, que a minha mãe começou a perceber das coisas mais cedo que o meu pai. Então ia para a casa do meu pai, para ele me deixar sair, para ir para as festas, ficava fim de semana fora de casa, em festas de 48 horas no mato, a consumir. Depois ficava de afters, consumia coca, para acalmar a moca. Depois, entretanto, comecei-me a acalmar. A minha mãe começou a notar e prendeu-me em casa durante 3 meses seguidos, que era para eu deixar as drogas. Então eu portei-me bem, voltei para a escola, tirava boas notas outra vez, e depois no meu aniversário pedi-lhe para ir para uma festa de trance, que a minha mãe também gosta desse tipo de sons e isso, só que ela como passou mais ou menos por isso, não queria que eu passasse o mesmo. Então, a partir daí, no meu aniversário, eu fui consumir outra vez. Consumi 2CB, que é LSD com ecstasy e mais uma droga qualquer misturada, que, a partir daí comecei outra vez a fugir de casa. Depois ela prendia-me em casa, trancava tudo em casa, trancava-me no quarto, até houve uma altura que ela tirou uma porta do quarto, e eu passei de casa, fugia pela janela dela. Eu vivo numa vivenda, então tinha que saltar pelo segundo andar, apanhar o autocarro, vinha para Lisboa, bora, vamos para a festa, ia para a festa outra vez. Entretanto, ela deixa-me dar dinheiro para eu consumir.
E quando ia às aulas era quando estava com alta moca, do género, fumava um cigarro de coca, um palhacinho de coca antes de ir para as aulas, bebia um bagaço, ia para as aulas toda narça. Pronto, então foi horrível as confusões com a minha mãe. Entretanto, fugi de casa, que ela não me queria em casa, tive uma grande discussão. Disse que ia para a casa do meu pai e não voltei. Fiquei 2 meses fora de casa, a dormir na rua. No Ocupa, pronto, não sei se sabem o que é um Ocupa, é uma casa abandonada, que eu tinha lá uns amigos, nós fizemos uma puxada de eletricidade e tínhamos lá a net, tínhamos lá cenas. Então era sair todas as noites, consumir sempre. Depois não havia dinheiro para comer, não havia dinheiro para nada. Comecei a cravar dinheiro na rua, nunca roubei, cravava. Não tinha a noção do que é que estava a acontecer à minha vida, não tinha a noção do que é que estava a acontecer ao meu futuro. Pronto, e entretanto já estava sinalizada na CPCJ e tive que fazer vários acordos com eles e andava no CAT, numa psicóloga que era para, como é que se chama aquilo do CAT? Para o acompanhamento. Pronto, para acompanhamento com as drogas. E eu ia, dizia que não consumia nada e que estava tudo bem. Entretanto comecei a fazer análises à urina, acusava sempre, só que eu dizia que não consumia nada. Tive várias vezes para vir para comunidades terapêuticas, só que nunca me conseguiam encontrar, ou quando me encontravam eu arranjava sempre maneira de fazer as coisas corretas e depois voltava a descambar. Entretanto também tinha um namorado que vendia ketamina e vendia ácidos, ou seja, pronto, dava-me sempre droga. Foi um período da minha vida que eu achava que tinha tudo controlado e que quem me tinha controlado era as drogas. Eu não tinha a noção do que é que estava a fazer. É que, pronto, é um bocado difícil imaginar que na altura eu tinha 13, 14, 15 anos, pronto, eu tenho 16 agora e vou fazer 17 este ano, e andava a cravar na rua para comprar droga. Eu apetecia-me ter um ácido, ia cravar dinheiro, 10 euros para ir comprar um ácido e mandava o ácido. Pronto, pronto, entretanto fui para a arte, foi horrível no início, dei-me mesmo muito mal com aquilo, que pronto, eu estava a necessitar de estar outra vez fora da realidade do que andava. E não aceitei estar lá, não percebia porquê de estar lá, não, achava que não ia fazer nada, pensei em fugir várias vezes, só que aquilo é no meio do nada, em Castro Verde. Entretanto, agora, neste momento, estou lá há 9 meses internada, e acho que mudou muito a minha percepção sobre a vida e sobre muitas coisas. E pronto, não sei o que é dizer mais. Também não quero aprofundar muito. Dizer mais alguma coisa sobre a arte neste momento? Não? Sobre a arte em si? Dizemos depois, quando Sim. acabar. Então, já terminaste? Não é nada? Para hoje, não é, Maria? Não. Então, Afonso, quando quiseres, podemos ouvir-te. Olá, sou Afonso. Para resumir isto um bocado, a adolescência é um período em que acontecem muitas coisas. Muitas coisas que estão a acontecer e às vezes não somos capazes de lidar com tudo. Estão a acontecer muitos problemas, não sabemos o que é que devemos de fazer, então começamos a procurar escapes. Estão a acontecer problemas em casa, problemas, pronto, todo tipo de problemas. E uma das coisas que eu procurei para me escapar desses problemas foi o uso de drogas. Comecei, pronto, por volta dos 9, 10, via o meu pai a fumar, comecei-lhe a tirar cigarros, começava a fumar escondidas. Pronto, depois continuei a fumar, ao final de um tempo já queria fumar pó, né? A ganza, que vocês chamam. Comecei a fumar ganza e ao final de um tempo a ganza começava a não bater, portanto tinha que arranjar uma para fumar, outra cena para consumir, ou então tinha que aumentar a dose. E ao final de um tempo comecei a ficar mais magro, comecei a ficar um bocado mais descompensado, começaram a surgir alguns processos e estava numa altura um bocado, pronto,
descontrolada da minha vida. Comecei a consumir outro tipo de drogas, alucinogénicos, nomeadamente ácidos. De vez em quando consumi algum tipo de estimulantes, MD, esse género de drogas, e na altura foi o que estava aí escrito no PowerPoint. Quando nós estamos neste mundo das drogas, nós pensamos que está tudo bem, acordamos, fumamos um chave, ou então vamos fazer outra coisa qualquer e está tudo bem. Mas ao fazer isso, perdemos um bocado a noção da realidade. E a noção da realidade é que nós não precisamos de qualquer tipo de substância para sermos felizes. E não é procurar refúgio nas drogas que isso nos vai ajudar. Não é refugiarmos num problema, porque isto não soluciona o problema, apenas tapa o problema. E eventualmente, pronto, acabei por ir para a arte. Estou lá, vai fazer 10 meses. Vou agora ter alta clínica, dia 13 de Abril. E desde que fui para lá e é um mundo completamente diferente. Convivi com outras pessoas, com hábitos diferentes, outros tipos de pessoas. Foi difícil para mim adaptar-me, como a Maria já disse, estava muito abstraído da realidade e agora que vejo isto como uma coisa que já acabou, vejo que isto me fez bem e serviu para me pôr um bocado na linha, para ter outra percepção das coisas. E pronto. Nós lá na arte, aquilo é. Pronto, vocês devem pensar como é que aquilo funciona e como é que deve ser. Aquilo funciona, estão a ver o mundo cá fora. É uma micro-sociedade, estamos fechados lá dentro, estamos trancados no nosso quarto, saímos, temos de estar sempre a fazer atividades, temos consultas, medicação. Há muita gente lá que toma muita medicação para andar controlada. Temos cigarros que fumamos, só podemos fumar 3 ou 6. Pronto, tem que ser sempre com o monitor a dar. E aquilo, nós vivemos lá as coisas muito intensamente. É um bocado estranho, porque quando eu fui para lá não estava habituada a dar-me com tipos de pessoas diferentes de mim. Eu dava-me mais com o pessoal assim, pronto, mais da minha onda e não sei o quê. Só que, pronto, fui para lá, foi um choque horrível. Só que eu acho que isso até fez-me muito bem, porque eu lá fora faltava às aulas, fazia 30 por uma linha, só às vezes só para evitar pessoas que eu não gostava, porque não me identificava com as pessoas, então não queria saber, continuava a minha vida, e cá fora é fácil evitar pessoas, lá dentro não, lá dentro nós temos que enfrentar e temos que estar a conviver com essa pessoa 24 horas por dia. Nós somos lá 63 neste momento, 63 adolescentes num sítio pequeno. Pronto, não é muito pequeno, mas vemos-nos a toda a hora, convivemos, jantamos juntos, almoçamos juntos, é muito complicado. Eu acho que isso faz-nos crescer até para o futuro, porque até no trabalho vamos ter que lidar com pessoas que não gostamos, e acho que isso também me ajudou muito em relação a isso, a não evitar os problemas. Também me ajudou a aproximar outra vez da minha mãe, da minha irmã, que fiz muito mal até. Pronto, eu há bocado esqueci-me de referir que eu estou um bocado nervosa em estar a contar aqui a minha história. Até cheguei ao ponto de roubar ouro da minha mãe para comprar droga e para ir para as festas. Roubei um anel que era a única lembrança que ela tinha do avô dela. Pronto, que era uma coisa que eu não queria fazer. Pronto, porque tudo começa, às vezes até tudo começa com uma ganza e com uma saída à noite, só que a droga é feita para nós gostarmos. A droga é uma coisa que nós, quando vamos experimentar, sabemos que vamos gostar. É uma coisa que é bué da bacana ao início e não sei o quê. Nós fumamos, vamos dar umas bongadas e não sei o quê, vamos beber. E só que há extremos, existem extremos, e as pessoas não percebem que só quando chegamos ao extremo é que metemos um travão e ficamos assim, então, mas o que é que está a acontecer? Que ficamos completamente despersonalizados, já não sabemos quem é que somos, tudo gira à volta da droga, tudo mesmo gira à volta da droga. Eu lá fora era uma pessoa que eu, pronto, queria ir para artes,
Estou a repetir o nono ano pela terceira vez, queria ir para a arte, sempre me dei muito bem com a minha mãe, sempre fiz as coisas em casa. A minha mãe sempre me deu liberdade porque eu também tinha responsabilidade. E quando me comecei a perder, perdi tudo, tudo lá fora, tudo. Até o meu futuro. Eu até pensava que já nem queria continuar com as aulas, já nem queria estudar à noite, já nem queria ir para a faculdade, não queria saber da escola, só para ir mamar uns ácidos e ir para as festas, porque a minha vida era só festas. E isso acho que não é vida para ninguém. E quando nós começamos a fumar, pronto, ou a fumar ou a consumir outro tipo de drogas, temos que pensar, então se isto é feito para nós gostarmos, se uma coisa é feita para nós gostarmos, é porque nós vamos voltar a consumir. Que tenhamos tudo controlado, nós voltamos a consumir. Ainda por cima, nós, adolescentes, é um bocado difícil metermos um travão nas coisas. Por isso é que eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso. Mesmo muito. Um dos modelos de terapia aqui da comunidade, que eu acho que faz mais sentido, é que a terapia, na maioria dos seus aspectos, tenta fazer com que nós melhoremos o nosso autocontrole. E o autocontrole tem a ver não só com drogas, não só com problemas, tem a ver com tudo, porque não é para eu vir para aqui e estar aqui um ano na comunidade, vou voltar para a casa do meu pai ou para a casa da minha mãe e já não vai continuar a existir problemas. Os problemas vão continuar sempre a aparecer. O que eles querem que nós trabalhemos é o autocontrole, de modo a que eu fumo uma ganza de vez em quando e pronto, ninguém me está aqui a dizer para não fumarem ganza e pronto. Mas fumarem uma ganza de vez em quando, não se deixem de perder, não estarem sempre a fumar, não estarem sempre a consumir, porque vai chegar um ponto em que o vosso mundo não vai girar à volta da droga. E quando têm droga está tudo fixe, e depois quando não têm nada para consumir, não há nada para fazer, não se sentem bem, sentem-se entediados, vão dormir, às vezes nem conseguem dormir. Pronto, acho que a arte tenta muito trabalhar o nosso autocontrole, de modo a que uma pessoa consiga superar os problemas de uma maneira que não tenha recaídas, de uma maneira mais saudável, sim. Mais alguma coisa? Só dizer, porque eles estão aqui a falar da arte, só uma à parte, é que a arte é o fim da linha, não é? Não se espera que todos os adolescentes possam ir para uma comunidade terapêutica, não é isso que é o desejável, é suposto evitarmos que adolescentes cheguem a uma comunidade terapêutica. Infelizmente, no caso da Maria e no caso do Afonso e no caso dos outros 61 que temos lá neste momento, só em Castro Verde, fora as das outras duas comunidades que a arte tem, houve esta necessidade. Infelizmente chegaram aqui e ainda bem que eles os dois, pelo menos como outros, têm consciência e conseguiram alterar algumas coisas, mas não é desejável que para vocês conseguirem pensar sobre isto seja preciso irem para uma comunidade terapêutica. Se puderem evitar e se puderem chegar lá, melhor, porque é mesmo o fim da linha da intervenção e daí a Maria ter referido no discurso dela o acompanhamento no CAT, e eu creio que o Afonso também tiveste um acompanhamento antes, também no CAT, antes de irmos para a comunidade terapêutica, portanto é o fim da linha, ok? Não é uma experiência que eles vos desejem passar, acho eu, pois não? Não. Apesar de não serem maltratados nem nada, é um período da vida deles em que estão afastados da vida deles, não é? Da família, dos amigos, de casa, da almofada. Durante um ano, no caso deles, como o processo correu bem, um bocadinho menos, mas não é uma experiência que se recomende, não é? Mas às vezes é necessária e eu acho que vocês também conseguiram passar essa mensagem, que no vosso caso foi necessário. Portanto, não querem acrescentar mais nada para já? Depois no fim? Para já não. Pronto, eles falaram aqui então das drogas, que é a experiência que eles foram tendo, eles foram dando bastantes exemplos. A droga existe quase desde que existe humanidade, evoluído ao longo dos tempos com o ser humano. E, portanto, as drogas são todas as substâncias, naturais ou não, podem ser as naturais que vêm das plantas ou as não naturais, que são as sintéticas, justamente que são as fabricadas pelo homem em contexto de laboratório e que modificam as funções do organismo, as funções normais, modificam a forma como o organismo funciona.
Também são chamadas de entorpecentes ou narcóticos, daí que a Brigada dos Narcóticos, eles brincam muito lá na arte com isso, com os polícias que andam sempre a tentar encontrar jovens que têm ou não na sua posse drogas. Portanto, a maioria das drogas são produzidas, como eu disse há pouco, a partir de plantas ou então a partir de laboratórios. Causam dependência física ou psicológica ou ambas. E para detectar a presença de drogas no organismo existem os testes toxicológicos. A Maria deu o exemplo do teste de urina. Há várias formas há vários testes, há várias formas, mas pela urina e pelo sangue, a maioria, pelo sangue sempre, mas pela urina algumas drogas acusam. Depois, o que é que influencia os efeitos que cada droga vai ter no nosso organismo? O tipo de droga que vamos fumar, como vocês podem achar óbvio, não é? A quantidade, a qualidade da droga, porque há a droga mais concentrada e droga que está menos concentrada ou mais adulterada, não é? Que está no seu lado mais, no seu estado menos puro. O estado de espírito com que estamos, se calhar se vocês fumarem uma ganza com os amigos numa festa, não é o mesmo que fumarem uma ganza sozinhos no quarto, portanto o efeito pode ser diferente, o ambiente envolvente e a companhia também com que estamos. Lá está, se estamos sozinhos, estamos acompanhados. Existem 3 grandes grupos de drogas. Há várias terminologias. Nós vamos apresentar de uma forma muito geral estas 3 porque são as 3 denominações mais aceitas. São as estimulantes, as perturbadoras e as depressoras. As perturbadoras também chamadas de psicadélicas. Nas estimulantes, são aquelas que aceleram o funcionamento do nosso sistema nervoso central, diminuem o apetite, reduzem a vontade de dormir, dando-nos uma sensação de menor fadiga, estamos sempre prontos para tudo e causam mais dependência psicológica, que é a dependência que nos faz querer consumir e consumir e consumir. Não tanto a nível do nosso corpo, não temos efeitos tanto a nível físico, mas mais do pensamento, estarmos sempre constantemente a querer consumir. E exemplos destes tipos de estimulantes temos os sulfatos de anfetamina, os speeds, cristais, os anfs, MD, o ecstasy, que é o MDMA, a cocaína e a nicotina. Não sei se toda a gente nesta sala tinha consciência que a nicotina era um estimulante, porque normalmente a nicotina, o tabaco, é muito associado ao relaxar. Vou aqui fumar um cigarrinho para relaxar, para me acalmar, e não é. A nicotina é um estimulante do sistema nervoso central. Temos exemplos de fotos de dos tipos das drogas que falámos agora. Depois temos as drogas perturbadoras ou psicadélicas, que são aquelas que alteram a nossa percepção do mundo quando as consumimos. Ou seja, as nossas sensações auditivas, táteis e gustativas ganham alterações. Podem ser misturadas. Há pessoas que ouvem cores, há pessoas que sentem luzes. Portanto, há uma mistura na percepção do mundo. Temos o exemplo da cannabis sativa, que é a planta de onde deriva o haxixe, a erva. Temos o LSD e os cogumelos mágicos. Mais uma vez digo, não estão aqui todas, eu só apresento mesmo as que são mais conhecidas e vocês já possam ter ouvido falar. Em relação às drogas depressoras, são aquelas que, por oposição às estimulantes que estimulam o sistema nervoso central, estas deprimem o funcionamento do sistema nervoso central, ou seja, abrandam o seu funcionamento. Causam dependência física, é o exemplo do álcool e da heroína, e são aquelas onde há maior risco de morte por overdose. Segundo um estudo do CICAD, que é o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, é quem regula as comunidades terapêuticas em conjunto com o Ministério da Saúde e quem está responsável por regular a área dos estudos e da intervenção nas dependências. Segundo dados do estudo que eles realizaram este ano, com dados recolhidos do ano passado, as drogas mais consumidas pelos adolescentes portugueses, entre os 13 e os 18, são o álcool, o tabaco e a cannabis. 2 delas são legais, como vocês terão a reparar, não é? O álcool e o tabaco, e estão bastante acessíveis. O álcool, eu gostaria de vos perguntar se vocês acham que há diferença entre o sexo feminino ou masculino. Acham que rapazes e raparigas consomem álcool, uma bebida alcoólica diferente, ou consomem todos o mesmo? O que é que vocês acham que é a bebida alcoólica mais consumida pelos rapazes?
Cerveja? Todos votam na cerveja? Cerveja. E pelas raparigas? E as raparigas acham que é o quê? Ninguém? Cerveja também as raparigas? Não? Então, pode ser surpresa ou não, a maioria dos rapazes, quando sai à noite, a bebida mais escolhida é a cerveja, sim, acertaram. As raparigas são as bebidas destiladas, as chamadas bebidas brancas, na sua maioria. E então, em seguida, o vinho e depois a cerveja. Os rapazes é cerveja, vinho e bebidas destiladas, por esta ordem. Depois, em termos de tabaco e cannabis, não há grande diferença, ou seja, tanto o consumo é tão grande nas rapazes como nas raparigas. Só falar um bocadinho dos efeitos, uma vez que são as drogas mais consumidas pelos adolescentes, dos efeitos a longo prazo que estas três drogas podem provocar no nosso organismo. Há vários. Ali na imagem vocês podem ver um fígado de uma pessoa saudável na parte de cima e o fígado de uma pessoa com cirrose hepática. Ou seja, a cirrose é óbvio que é uma doença que só ocorre com consumos muito elevados e ao fim de muito tempo, mas é para vocês terem noção que o nosso corpo não é de ferro e, portanto, vai se degradando à medida que nós vamos consumindo coisas que não nos fazem bem. Há uma série de efeitos no nosso corpo provocados pelo álcool, não só no fígado, no coração, com alterações cardíacas, porque as veias vão ficando bloqueadas, no cérebro vai ficando deteriorado e vai a tendência a atrofiar, ou seja, a ficar mais pequenino. O pâncreas, inflamações, deterioração, no intestino também, porque também vai absorver bastante do álcool. E depois, uma coisa que muitas pessoas podem não ter noção, mas a nível psicológico, o álcool também tem bastante influência. As pessoas depois, quando estão com síndrome de abstinência do álcool, podem ficar mais irritadiços, com insónias, têm mais ideias delirantes, ou seja, tudo lhes parece que está a ser feito para os atacar, acham que estão a ser perseguidos, até mesmo a ver televisão, nas notícias, acham que a pessoa está a dar o telejornal e está a falar para si. Portanto, há mesmo graves riscos de delírios com pessoas que sofrem de alcoolismo. A chamada demência alcoólica é outra das doenças também que pode surgir. O álcool causa tanto a dependência física como psicológica, ou seja, não só a vontade, mas também a nível físico o corpo ressente da falta da substância e, portanto, a tendência é sempre para evitar a dor que eu estou a sentir fisicamente, vou consumir mais álcool. E, portanto, também pode haver a tolerância inversa, ou seja, quando uma pessoa de antes precisava de 10 copos de vinho para ficar embriagada, agora 2 copos chegam e isto chama-se a tolerância inversa. É quando uma pessoa já está tão habituada que o corpo começa a ficar satisfeito com menos quantidade. Em relação ao tabaco, vemos também na imagem um pulmão de uma pessoa saudável e o pulmão de uma pessoa fumadora. Infelizmente, mesmo as pessoas que não fumam ativamente, mas que fumam passivamente, também têm e correm o risco de ficar com os pulmões neste estado. Como todos podemos conhecer pessoas que fumam e que já são fumadores há muito tempo, a tosse, os problemas de respiração, o cansaço quando praticam maior atividade física, infecções nos pulmões, asma, úlceras, o mau hálito. E depois, a longo prazo, os cancros do pulmão, da garganta e da boca são os mais comuns, mas também há problemas cardíacos, mais uma vez devido às veias ficarem obstruídas e má circulação. A cannabis tem efeitos físicos também, uma vez que a cannabis, a maioria das vezes, é consumida através do fumo, de fumada e com o tabaco. Isto agrava, porque se fumar tabaco já é mau, fumar tabaco com cannabis é ainda pior. Eu não sei se vocês têm noção da quantidade a que equivale o chamado charro. Quantos cigarros é que vocês acham que estão num charro? É que é equivalente? Mais ou menos. Um bocadinho menos. 8. O fumarem uma ganza é equivalente a fumarem 8 cigarros. Imaginem que vocês fumam 3 ganzas por dia, o número de cigarros que isso não é. Então, depois, em consequências para
para o vosso sistema físico, não é? Para o vosso organismo e também, pronto, já não estou a falar da parte da dependência, não é? Mas pronto, provoca bronquite e asma, cancro do pulmão e nos rapazes, sobretudo diminuição da testosterona e causa também alguns problemas a nível da atividade e do desempenho sexual, justamente por isto. Os efeitos psíquicos. Pode provocar apatia, deterioração dos hábitos pessoais, ou seja, a pessoa passa a isolar-se, a ser mais passiva, um pouco como a Maria também referiu, a não ter interesse por grande coisa a não ser por aquilo, não é? As pessoas, a nível da memória e do armazenamento da informação que vão recolhendo, também há bastantes estudos que comprovam que a cannabis tem efeitos nessa área do nosso cérebro. Depois pode provocar uma doença que se chama psicose canábica. É uma doença, é um estado, não é uma doença, é um estado de consciência em que a pessoa não está ciente de si, ou seja, quando o consumo é muito exagerado. Vários estudos têm conseguido comprovar que a cannabis pode estar associada a esta psicose, ou seja, há um corte com a realidade, como há, por exemplo, numa esquizofrenia. Pronto, também é uma doença que provoca este corte com a realidade, e a cannabis, o consumo em excesso, pode provocar estas psicoses que também criam esse desligamento com a realidade. E depois também provoca um síndrome de abstinência leve. Não é uma abstinência como, por exemplo, numa heroína, mas é uma abstinência que provoca ansiedade, irritação, a transpiração, os tremores, dores musculares. Isto, claro, em consumidores que são consumidores regulares e que consomem todos os dias e grandes quantidades. Claro que muitos de vocês poderão dizer que a cannabis até tem sido utilizada, e a Maria hoje fez questão de dizer isso, quando vinhamos para cá, que a cannabis também tem sido muito utilizada em termos medicinais, sim. Mas a cannabis tem um composto que é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e esse composto é que provoca a chamada moca, não é? O efeito. As drogas que têm na sua composição cannabis, que são utilizadas para efeitos medicinais, têm que ter no seu composto mais cannabinol e não o THC, ok? Porque senão tem o efeito contrário. Portanto, a cannabis é composta por vários componentes, entre eles estes dois que eu referi, mas nunca pode ser usada para termos medicinais tendo bastante THC, ok? Senão tem efeitos prejudiciais. E quando as coisas correm mal, num extremo, como referimos há pouco, a arte é uma das possíveis respostas que existe no país. A arte, a Carla vai falar um bocadinho sobre o que é a nossa associação. O Afonso e a Maria estão numa comunidade terapêutica, existem 3 pertencentes à arte, 2 no norte do país e esta onde eles estão, em Castro Verde, onde estamos todos. E pronto, a Carla vai falar um bocadinho sobre isso. Pois é. Olá, boa tarde. Eu acho que a doutora Ruth e o Afonso e a Maria já falaram de muitos assuntos importantes e que são o foco da nossa associação. Nós recebemos jovens de 14 aos 18 anos, vindos pelo Tribunal, CPCJ, ou mesmo famílias particulares que nos pedem ajuda para estarem connosco em tratamento. Infelizmente a arte é tudo bom. O Afonso e a Maria já estão na reta final. Quando se chega lá é muito complicado, é muito difícil. Eu sou monitora, não é? Eu trabalho no campo com eles, estou com eles desde de manhã à noite, tiro-os da cama e coloco-os na cama, não é? Literalmente. Eles sofrem imenso. Às vezes retirada a dita liberdade que a Maria falava há pouco, não é? Eles até para fumarem um único cigarro tem que ser com um de nós a supervisionar. Eles não têm autonomia para nada, mesmo a nossa associação sendo uma comunidade aberta, eles são controlados em tudo, eles não fazem nada sem a presença de um adulto, não é? A vida deles no início não é nada fácil. E muitos demoram a passar. Nós tentamos apoiá-los das maiores formas possíveis, não é? Eles estão lá inseridos, a equipa de monitores é multidisciplinar, eles têm atividades diárias, desde de manhã até ao final da tarde, que os tentam ocupar, não é? Que os tentam também alertar para aquele mundo perdido que eles nos chegam lá.
porque às vezes nós sorrimos com o discurso da Maria, com o discurso do Afonso, mas digo-vos que não é nada fácil para eles. Nem para eles, nem para nós que os acompanhamos, nem para as famílias. Existe um grande sofrimento entre todos, causado por coisas que nós pensamos que são tão banais, que são tão evidentes e que estão-nos sempre a explicar as mesmas coisas todos os dias. É a professora, é a mãe, é o vizinho, imensa gente a falar-nos no mesmo assunto e nós banalizamos completamente. E depois existe esta reta final, como a doutora Ruth estava a dizer, o fim da linha mesmo, que é muito complicado de gerir. Para vocês terem uma noção, a Maria e o Afonso tiveram o primeiro contacto familiar ao fim de 2 meses de estarem lá. O físico, não é? Existe um contacto telefónico semanal, mas uma visita física é só 2 meses após o tratamento. Todos os contactos telefónicos que são efetuados são só autorizados pelas diretoras técnicas e pelas psicólogas e não falam com toda a gente. Não falam com amigos, não falam com a namorada nem com o namorado que deixaram cá fora, que normalmente perde-se no meio do tratamento também. Apenas falam com a família ou a instituição, depende, não é? Há muitos de vocês que podem estar em instituição e então é um processo muito, muito, muito difícil. Nós estamos no campo com eles, vocês veem a vossa vida mudar completamente. Onde não havia limites, começa a haver limites para tudo. Há tempos para tudo, há horas para chegar, há horas para acordar, há horas para tudo. E é muito difícil. Até para fumar. Até para fumar temos horas, não é, Maria? Conta lá um bocadinho. Eu acho que é mais importante para vocês ouvirem eles, não é? Do que nós, não é? Nós somos adultos e talvez não chegamos tão próximos de vocês como a Maria e o Afonso. Maria, conta lá umas coisas lá da nossa casa. Conta um dia a dia. Até... Como é dia a dia? Como é, normalmente? Conta um dia a dia. Mesmo normalmente. Sim. Acordamos Que horas? cerca das 8, se for dia da semana. Acordamos, vamos tomar um pequeno almoço em coletivo. Também temos horas para tomar banho, porque aquilo os esquentadores são partilhados. Ou seja, também somos trancados no quarto, ou seja, à noite chegamos lá para Mas ninguém estavas fugir. de manhã, vá. Pronto, De manhã. está bem. Às 8. De manhã acordamos, vamos tomar um pequeno almoço em coletivo, temos que ficar de pé em frente às cadeiras, à espera que nos mandem sentar. Sentamos, comemos, acabam de comer, leem a folha de limpezas, que nós lá temos que fazer as nossas limpezas diárias no quarto, estamos de pátios, depende onde nos marquem, lavandaria, fazemos a limpeza, depois cerca de 10h30 vamos fumar. Fumar coletivo, quem fuma 3 fuma só o cigarro depois do pequeno almoço e jantar, e quem fuma 6 fuma pequeno almoço, meio da manhã, almoço, 2 à tarde e 1 ao jantar. Pronto, vamos fumar todos, depois atividades, horta, oficina, limpezas, desporto também, artesanato, desenho, jornal também. No meu caso, vou sempre para as aulas, nos PCs. Pronto, depois temos 2 grupos, que é o grupo da escola e o grupo dos ECs, que é Jovens em Casa, pronto, temos os almoços, que são separados, um ao 12h30 e outro à 1h30. Comemos, vamos fumar o cigarro, ir ao quarto lavar os dentes, depois trancamos o quarto, nós não podemos estar no quarto, sempre que queremos. Atividades à tarde. Eu, no meu caso, vou para as aulas, eu e o Afonso. Depois, no final do dia, temos o lanche. Lanchamos todos, outra vez em frente às cadeiras, sentamos, comemos. Quem fuma 6 vai fumar, depois vamos para os quartos. Na hora dos banhos, o primeiro grupo de janta às 7h30 e o segundo às 8h30. Somos trancados no quarto. É quartos 2 a 2 nas raparigas. Nos rapazes é 4 ou 5. 6. O teu tem quantos, Afonso? 6. Eu só estou com mais uma rapariga, somos trancadas no quarto. Mas o Afonso é uma suíte. É diferente. Pronto, somos trancadas no quarto, temos grades nas janelas. Depois é chamar: "Oh Carla! Falta quanto tempo?" Não sei o quê. Depois os monitores andam lá de um lado para o outro. Vêm-nos abrir, vamos jantar.
depois outra vez para o quarto. Depois de fumarmos, depois de andarmos para o quarto, Isso trancados durante a semana, outra né? vez. Sim, trancados outra vez até de manhã. Trancados no quarto. Pronto, que foi uma coisa que me custou-me imenso ao início. Que eu até queria rebentar a grade. Mas não é só a Maria, são muitos. Há Querem pessoas que rebentar batem a mal grade. mesmo, que ficam a bater com a cabeça, que dizem que epá, há com cada coisa lá que eu nunca vi cá fora, mesmo que são extremos mesmo. Por exemplo, Porque lhe é retirado o consumo, não é? E Também. quando lhe é retirado também o consumo. há pessoas que, como não têm lá nada para consumir, fogem para ir apanhar beatas, para enrolarem em jornal, em papel higiênico, na Bíblia. As palmilhas das sapatilhas. Palmilhas das sapatilhas, pessoas que refundem isqueiros, depois vai lá dois monitores que é o Toy e o Dani, que vão lá, são tipo os polícias de lá, que veem tudo, revistam o quarto todo, desde abrem os colchões, abrem os puffs, abrem as fichas. Até houve uma vez que eu tive uma experiência com isso, que pensava que eu tinha roubado uma caixa de medicação quando eu cheguei, e que não roubei. Pronto, viram tudo do quarto, não temos privacidade nenhuma, os nossos armários são abertos, não temos portas, temos sempre de manter tudo arrumado. Depois, pronto, há coisas lá que eu nunca... Por exemplo, vocês cá fora, quando estão... Pronto, há de certeza que há aqui pessoas que fumam tabaco. Vocês, quando estão a fumar, pedem, por exemplo, olha, dá-me a ponta ao baixo, não é? Do cigarro. Lá não, lá é tipo, deixa-me matar, que é mesmo o caramelo, e tipo, estão tipo a fumar caramelo, ou então deixa-me tirar 2 bafos. Foi uma coisa que eu nunca vi, que é mesmo ressacar, ficam lá mesmo. A pessoa que fuma 6 deixa-me tirar 2. Eu, por exemplo, eu, Afonso. Passam lá a Maria. Maria, podes continuar, Maria. Eu e o Afonso, como estamos nas aulas, nós fumamos 6, fumamos no intervalo. E o pessoal que fuma 3 mal eles veem o cigarro, vão a correr, que é para ir cravar. E eu e o Afonso temos que nos esconder sempre, porque pronto, há coisas lá muito surreais mesmo. Nomeadamente no refeitório, porradas, tipo atirar copos. E o leite. O leite também. E o problema da comida, não é? Querem sempre comer mais que os outros. Os níferos. Pois, não é, Afonso? Pois, na comida, nós nas limpezas, há sempre pessoas que ficam marcadas por dia de equipa, que serve às mesas, está lá na cozinha a ajudar, ficam sempre 2 pessoas, calhar todos. E quem está, nós servimos as travessas, é de 4 em 4 as travessas. E pronto, depois há também lá pessoas que ficam sem comer, que as pessoas matam-se na comida, metem tudo no prato. É dividido em 4 propositadamente, para eles começarem a partilhar. A saber Pronto, partilhar. Mas há pessoas que não sabem partilhar. Não, ainda. Pronto. E também temos que ver aqui pelo outro lado, que é muitos destes colegas que a Maria e o Afonso têm, felizmente não era o caso deles, mas nunca tiveram grande comida em casa, não é? Então, para eles a comida é o bem mais precioso que eles têm ali na arte. E os cigarros? Para além dos cigarros, claro. Esse é o maior. Sim, eu acho que eles podiam ficar deles. sem comer, mas não sem Posso fumar. fazer uma coisa? Sim, claro. Por exemplo, lá na arte não há dinheiro, nós não temos dinheiro. Basicamente, o que vale ouro lá entre os utentes é os cigarros. Eles trocam peças de roupa, coisas mesmo, tudo. Coisas caras, até ténis, por cigarros. Nós chamamos os business. Pronto. Queres businessar esta cena? 10 nights. Está-se bem. Depois é refundir os 10 nights. Mas que os 10 nights demoram uns 2 meses a refundir, não é? Sim, porque como o tabaco lhes é dado, eles não têm esses 10 nights, como a Maria diz, imediatamente. Ou seja, eles vão, exemplificando, eu estava aqui a dar tabaco, chamava a Maria vinha, eu acendia-lhe o cigarro, a Maria tinha que acender o cigarro à minha frente, não é? Depois ia-se sentar outra vez e eu tenho que estar a ver se a Maria fuma mesmo aquele cigarro. Só como eles são 63, muitas vezes os monitores não conseguem controlar tudo e há um espertinho ou outro que deve 10 nights, então tem que ir apagando. Então dá 2 bafinhos ou 3, Às vezes apaga e esconde. Doutor, eles às vezes até ficam assim com o cigarro na mão, sem estar acesa, a fingir que estão a fumar. Então quando está frio eles fazem assim, só para sair fumo e com o cigarro na mão, sem estar aceso. E ninguém notava. Portanto, é um mundo à parte.
Afonso, queres acrescentar alguma coisa à vivência na arte? Afonso, fala da separação, estás separado da família, a parte. Pois. Ainda a Maria não falou. Ah? Pronto, ao início é sempre um bocado difícil afastarmos da família, porque quando estamos junto da família e quando estamos em casa, não ligamos muito aos pais, não ligamos muito ao que realmente importa. Temos mais as nossas preocupações são sempre outras coisas que numa pessoa normal não fazem sentido. E ao ir para ali, uma das coisas que me aconteceu foi, pronto, senti a falta da minha irmã pequena, tem 4 anos, senti a falta da minha mãe, e nem sempre, nem em todos os casos, as respostas são as mesmas, mas em alguns casos a arte tem feito coisas boas por as pessoas e em alguns casos as pessoas conseguem mudar e conseguem ver as coisas de outro panorama. Mas em muitos dos casos as pessoas vão para lá e para eles é só mais um ano de vida, entendem? É só mais um ano. Para mim, eu soube que ia ficar ali um ano e para mim era o fim do mundo. Mas tenho ali colegas meus que já estão em instituições, colégios, já tiveram lá pessoas em centros educativos e para eles é só mais um ano e isso deixa-me triste. É só perder mais um ano da vida. Para eles é só mais um ano, até fazerem os 18, dizem eles que é para fazer os 18, que é para saírem e pronto, já ninguém os chatear, já depois, fazem o que querem. E depois fazem o que da vida? E pronto, isso deixa-me um bocado triste ver que nem todas as pessoas pensam da mesma maneira e pronto, há muita diversidade ali dentro, há muita diversidade. Há muitos graus também de maturidade, porque temos aqui dois jovens, um com 15 e outro com 16, mas eles até são jovens bastante maduros para a idade que têm. Temos jovens muito infantis, com 14 anos, que querem ter brincadeiras tontas de atirar pedras, atirar laranjas e andar a jogar à apanhada e, portanto, é óbvio que nem todos aproveitam o tratamento da maneira que poderia ser desejável, não é? Porque estão em fases da vida também diferentes. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre a arte. Pronto, de qualquer forma, se tiverem curiosidade de saber mais sobre a arte ou de ver até as instalações, porque nós não trouxemos fotografias, a arte tem um site, é mesmo www.art.pt, tem lá fotografias das 3 comunidades e tem também um bocadinho do que é o nosso programa terapêutico e, portanto, se quiserem, tiverem curiosidade, estão à vontade. Depois, para encontrarem também mais informação sobre o tema das drogas, se tiverem curiosidade também sobre isso, há uma linha que podem ligar se precisarem de ajuda, o 1414, e depois podem ter informação também no tualinhas.pt e no CICAD. Está lá esclarecido, foi também onde eu tirei bastante desta informação, está esclarecido um pouco sobre todas as drogas. E pronto, nós agradecemos mais uma vez o convite, o facto de nos terem ouvido durante este tempinho. Deixamos-vos com uma frase para vos inspirar, que as drogas deram-me asas para voar e depois tiraram-me o céu, e é um pouco isso, e eu acho que é um pouco do que o testemunho da Maria e do Afonso também vos pode transmitir, que é a sensação de podermos ter tudo e de sermos tudo e de estarmos tão bem, mas no fundo nada está bem e estamos a perder a vida está a passar-nos ao lado. E portanto, da nossa parte é isto. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira colocar à Maria João, ou ao Afonso, ou à doutora. Olha, vocês podem fazer as perguntas que quiserem a seguir. Eu vou começar aqui e deixar uma pergunta aos jovens. Eles são nossos alunos. A nossa escola, com o ensino à distância, dá resposta a este tipo de coisas. Eles são vossos coleguinhas de escola. Estão à distância, mas são vossos colegas. O Afonso há bocadinho começou a falar um bocadinho. Eu ia-vos pedir se vocês querem dizer-lhes mais alguma coisa em termos de como é que se fica agarrado. Porque esta rapaziada gosta muito da ganza. E acha sempre que isto de ficar agarrado a mim não me acontece. Pois, a mim não vai acontecer. Exatamente. Fala lá um bocadinho disso a esta rapaziada. O que é que vocês podem dizer? Começaste a falar disso? Afonso, eu com ganza não tenho assim uma... Mas pronto, eu simplesmente deixei de fumar ganza porque a ganza deixou de me bater. Simplesmente, eu deixei de fumar porque
Pronto, Deixaste ter efeito. deixou de ter efeito e como comecei a dar em drogas mais pesadas, a ganza não ia gastar dinheiro para comprar a ganza. O dinheiro que eu tinha era para comprar outro tipo de drogas. Mas, Afonso, se tu tiveres. O que acontece é que, pronto, uma pessoa começa a fumar, pronto, há um amigo meu que aparece aí com um charro, vamos aí para algum sítio refundido, fazemos o charro, fumamos, apanhamos uma grande pedra, ficamos todos felizes e tal, Suzuki. grande moca, pronto, vamos